E nós vamos meditar na palavra do Senhor, na sequência que nós estamos falando sobre o Espírito Santo. Aleluia. Queria que você ficasse quietinho aí e que nos próximos 30 minutos, um pouquinho mais, o Bruno passando, fazendo crédito para mim, falou assim: duvido. Não entendi essa cara não, Bruno. O Bruno se reuniu comigo e falou: pastor, nós estamos falando demais, pastor. Apesar de ser a palavra, nós podemos encurtar um pouco. Eu falei: é verdade, Bruno, vamos fazer isso. Aí, adivinha o que aconteceu? O Bruno não prega menos do que 1h15. Eu falo: Bruno, e aí, filho? E aquela palavra lá? É difícil, né, pastor? Eu falei: é. Sabe o que acontece, queridos? Nós colocamos conteúdo. Nós, quando nós começamos a estudar daquilo que o Senhor fala nos nossos corações, nós começamos a colocar os conteúdos. E por isso que a série de mensagens nos ajuda. Porque aquilo que eu não consigo falar hoje, eu falo semana que vem. Então é uma mensagem de 4 horas, 4 domingos, é uma mensagem de 4 horas que a gente consegue pegar o texto, destrinchar o assunto, destrinchar e compartilhar com os irmãos. Então, mas eu prometo que eu acabo até às 20, antes das 20, para que nós possamos ir para a nossa casa, jantar e ter uma noite de paz e descanso, porque amanhã é segunda-feira, né, irmãos? Amanhã tem um dia inteiro para poder batalhar. Pois bem, nós estamos falando sobre o Espírito Santo. Começamos na semana passada compartilhando desse texto, desse tema. Na semana passada nós falamos quem é e quais as suas funções. Quem é o Espírito Santo e quais as funções dele sobre as nossas vidas. Demos uma lista das funções do Espírito Santo, que às vezes eu e você, às vezes nem sabíamos tantas coisas que o Espírito Santo faz, da forma que ele atua, da forma que ele trabalha no seu e no meu coração, daquilo que ele vem ao nosso encontro, daquilo que ele é capaz de trabalhar em nossas vidas para nós nos beneficiarmos dessa ação do Espírito Santo em nós. Lembre-se que quando Jesus Cristo, ele morreu, ele veio à terra novamente, ficou um tempo, e quando foi aos céus, ele falou: eu vou, mas vou mandar o Consolador, aquele que estará com vocês todos os dias. Então, o agir, o impulsionar meu e seu, para levantarmos as nossas mãos e aceitarmos Jesus Cristo como nosso Salvador, isso parte da presença e da atuação do Espírito Santo em nossas vidas, porque é Ele quem convence o homem do pecado. É Ele que fala: Alexandre, você precisa voltar e se reconciliar comigo. É a presença do Espírito Santo. Na quinta-feira nós falamos sobre corações em chama. Nós falamos sobre a importância da palavra em relação ao Espírito Santo. O que a palavra faz, a importância dela, a influência dela em nossas vidas, a influência da palavra sobre o modificar, o agir, o mover, o nos transformar e permitir que essa palavra seja luz e seja um agente da voz de Deus em nossos corações. E hoje nós vamos falar como ter o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é um tema altamente compartilhado da igreja. Ora, é o Espírito Santo. Você precisa ser batizado com o Espírito Santo. A igreja sem o Espírito Santo. A igreja com o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Como se manifesta? E às vezes a igreja ela é encharcada por essas duas palavras, Espírito Santo, por esse nome. E às vezes nós não sabemos como tê-lo. Como receber. Tudo bem, o senhor já falou quem é, como faz, a importância, é Ele que traz vida à igreja. O senhor já falou várias coisas, mas eu quero saber como ter da presença desse Espírito Santo. Eu já falei que a igreja sem a presença do Espírito Santo, ela está altamente fadada a morrer. Ela morre porque ela se torna uma igreja fria. Uma igreja em que homens e mulheres entram nela, se assentam e são meramente espectadores daquilo em que Deus está fazendo. Então, entra, senta, vê o Rafael e a Maiara testemunhando, fala: nossa, que bonito. É sorte.
O irmão estava desempregado, arrumou um emprego. É sorte, afinal de contas, ele mandou currículo. Fulano estava doente, nós oramos, ungimos e cremos, fizemos campanha de oração. É claro, oramos e cremos, mas o tempo da ação dos remédios trouxeram a saúde. O que tem isso aí? Aonde tem a ação de Deus e do Espírito Santo na vida dessa pessoa? Você começa a ver, a pessoa entra pelas portas da igreja de um jeito e vai permitindo, porque nós precisamos permitir, vai permitindo ser transformado pela ação do Espírito Santo, pela convivência com as pessoas, pelo exemplo e pelo que a palavra de Deus diz. Fala também, pastor, o homem é produto do meio. Porque se ele anda no meio da bandidagem, bandido ele será. Mas se ele anda no meio de um povo chamado cristão, cristão ele vai ser. Não tem, pastor, isso não tem intervenção nenhuma de Deus na vida dessas pessoas. E quando a igreja chega a pensar nesse jeito, é melhor que ela pare, reflita, volte atrás e faça uma análise do seu coração. Quando as lágrimas não vêm mais aos seus olhos, uma canção não toca mais aos seus olhos, não toca mais no seu coração, quando a palavra não toca mais ao seu coração, quando um testemunho não move mais o seu coração, quando você vem à igreja não por querer, mas por obrigação, nós precisamos parar e reavaliarmos os nossos corações. Quando nós esperamos a cobrança de alguém para estarmos aqui. O pastor não me cobrou, não falou, eu não vou à igreja. Eu vou à igreja só quando, só que, só se fizer. Irmãos, a ação do Espírito Santo em nossas vidas é quando nos desperta a entendermos que esse lugar ou qualquer outra igreja é uma necessidade daqueles que declararam Jesus Cristo como seu Salvador, de estarem reunidos em corpo e em família. Você crê nisso, amém, irmãos? Eu tenho necessidade de estar aqui. Não aqui no púlpito, mas de estar aqui com vocês, e estar no meio da igreja, porque os confrontos, os encontros vão trabalhando o nosso caráter, o nosso ser e aquilo que nós somos, porque são os encontros que lustram e vão polindo as nossas vidas. Não é só porque eu falo e que todos abaixam a cabeça e obedecem. Não. São os questionamentos, são as pessoas em que vêm, falam, e eu tenho que parar, refletir, respirar fundo, contar 1 até 10, abraçar e falar, te amo. E esse agir é o agir do Espírito Santo em nossas vidas. É um trabalhar do Espírito Santo sobre nós. E é importante que você e eu possamos entender isso. A igreja de Cristo precisa do Espírito Santo. Nós precisamos disso. Nós precisamos. Agora, se nós precisamos tanto, como tê-lo? Como alcançá-lo? Em Joel capítulo 2, versículo 28, em Joel 2, 28, diz o seguinte, queridos: e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois, conforme prometeu o Senhor, no monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Como que o versículo, como que esse texto começa? E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Ou seja, a presença do Espírito Santo é para todos. É para todos. Eu derramarei da presença do meu Espírito. Apesar de ser derramado para todos, não todos receberam. Sabe o versículo sobre Jesus Cristo?
Ele veio e morreu por todos, mas nem todos o receberam, nem todos abriram seus corações, nem todos se arrependeram, nem todos os aceitaram, mas ele morreu por todos. Joel, lá no Velho Testamento, já está vislumbrando, já está olhando para frente e dizendo: olha, vou derramar, o Senhor falando através dele, do meu Espírito sobre todos os povos. Você entende que o Novo Testamento é a realização daquilo em que o Velho falou? Quando que vem o Espírito Santo? Lá em Atos. Vem Joel, vem toda a história. Lá em Atos capítulo 2, desce a presença do Espírito Santo no meio dos povos. Pois bem, a pergunta é: como? Como receber dessa ação? Como ter a presença do Espírito Santo? E antes de eu falar do como, eu quero te dizer uma coisa. Eu e você devemos ser inconformados com o tanto que temos de Deus. Você está aqui nessa noite, amém, irmão? Ficou um silêncio da morte. Eu e você devemos ser inconformados. Porque qual deve ser a nossa oração? Eu quero mais de Deus. Há uma comunidade de Lopes que tem uma música que fala assim: eu quero mais de Deus, não tem? Você ia repetir? Eu quero mais de Deus, Deus. Mas tem a música: eu quero é Deus. E aí tem alguém que canta assim: todo dia, toda hora. Isso não está na música, mas tem alguém que canta, alguém grita. Nós devemos ser pessoas inconformadas. Eu quero mais de Deus. Eu quero mais do Espírito. Eu ia fazer aqui uma coisa que eu já fiz 773 vezes, de pegar um copinho. Você podia correr lá e fazer isso, Bruno? Não tem Eliseu? O moço do pregador? Tem Elias, Eliseu. Não esquece da água, Bruno. Não traz só os copinhos, né? Nós precisamos entender, queridos, que as nossas vidas... Você já conhece isso, o Bruno já fez aqui na igreja. Vem cá, Eliseu. Não, está faltando mais água. Mas aqui não transborda, irmão. Aqui, ó, põe aqui, ó. Me dá esse. Esse copo está quebrado. Os irmãos estão quebrados, né? Gelada, pode ser quente. Geladinha. Pois bem, vamos lá. Você já deve ter visto essa ilustração, e eu vou molhar um pouco aqui. Mas aqui é eu e você. Eu vou falar um pouco sobre inconformidade. Aqui é eu e você. Obrigado, Bruno. Aqui é eu e você. Quando você aceita Jesus Cristo como seu Salvador e reconhece a necessidade do arrependimento e volta-se ao Senhor, a primeira ação é a ação do Espírito. Entende? Ele está sobre você. Mas ainda falta parte desse copo ser cheio. Porque não sei se você está vendo, ele não está cheio. Ele está mais ou menos nesse nível aqui. Agora, como que eu faço para poder ter mais do Espírito? Eu preciso ter no meu coração um coração desejoso de receber mais dele. Um coração desejoso. Pastor, tá legal, porque o que eu tenho aqui já é suficiente para caminhar. É verdade. Já é suficiente para caminhar. Mas entende? Quando nós paramos de buscar, é como um carro. Quando você para de abastecer, você tem para chegar a determinada quantidade de quilômetros. Mas conforme você vai caminhando, aquela gasolina não vai se multiplicando. Poderia, seria bênção. Ao preço que está, o meu 4x1, claro que poderia. Mas não é isso que acontece. Ele vai esvaziando na sua caminhada. Por quê? Eu e você vamos gastando. É um cara que fechou, você tinha vontade de falar um palavrão, você não fala. Você levanta a mão e fala: Deus te abençoe. Desceu um pouquinho.
Numa situação que acontece na rua de confronto, aí você, alguém pisou no teu pé, você, oh Jesus, tem misericórdia. Você usou um pouquinho, mas quando eu e você somos pessoas em que precisamos mais do Senhor e somos inconformados com o que temos e queremos cada vez mais da presença do Espírito Santo, esse aqui é o Espírito Santo. Aí ele vem sobre a minha vida e sobre a sua vida, e ele fala assim: Alexandre, eu vou derramar mais do meu Espírito sobre a sua vida. Sabe qual que é essa ação aqui? É a ação do querer, de buscar. E aí, entende? Está quase cheio. Falta uma tirinha, mas ainda não está cheio. Mas eu preciso mais da presença dele. Não basta o que eu tenho. Eu preciso mais da presença do Senhor. É essa consciência que eu e você como igreja precisamos. Sabe por quê, queridos? Por exemplo, eu sou cristão desde os 4 anos de idade que meu pai me leva à igreja. Então imagina, eu cheguei na igreja com 3, 4 anos de idade, eu já passei por todos os ministérios, eu já fiz de tudo, eu já brinquei de skate na igreja, eu já quebrei, eu já briguei, eu já casei, eu já dediquei, eu já preguei, de tudo dentro da igreja. Mas há um desgaste. O fato de estar na igreja não quer dizer ser um cristão. O fato do Espírito Santo começar a agir na minha vida não quer dizer que ele vai agir sempre, porque tem que haver no seu e no meu coração um desejo contínuo de continuar recebendo da ação do Espírito Santo. Pastor, há quanto tempo? Há 49 anos eu continuo orando: Senhor, enche a minha vida. Enche a minha vida. Eu preciso mais de Ti. Eu preciso mais do Senhor. Senhor, fala comigo, fala através do vento, fala através do pássaro, fala através do cachorro, fala através dos meus filhos, fala através da minha esposa, fala comigo através da Tua palavra, fala comigo. Eu preciso ser cheio da presença do Senhor e do Teu Espírito Santo, porque se não for cheio, o que sai desse púlpito é só carnalidade, é só eu. É só Alexandre. E você quer saber? Se sair só Alexandre, não presta. Porque naturalmente o Alexandre é pecador. E assim como você é, não fica só pensando que sou eu, não. Você também. Pastor, sabia desde o começo. Esse jeitão gordinho aí, com essa camisa aberta. Você e eu, queridos. Na natureza, no natural, no simples, nós somos pecadores. Nós tropeçamos, nós erramos. Mas o que está em nós impede com que essa natureza pecaminosa ou pecadora possa se sobressair à ação do Espírito de Deus. Eu vou repetir para você dizer um amém. Ou eu não ouvi porque eu estou de fone. Até esqueci o que eu já falei. Mas tudo isso que eu falei. Tirei o fone e esqueci. Vou colocar o fone para lembrar. A ação do pecado, a ação pecadora na minha vida, aquilo que aconteceu lá no Éden, não pode sobressair ao agir do Espírito Santo na minha vida, nem na sua. Não pode, irmão. O que Deus faz em nós tem que sobrepujar, tem que ser maior, tem que estar sobre, tem que ser maior em nós. E aí vem, eu preciso, eu quero, eu leio, eu quero. E quando o Espírito Santo começa a ser derramado sobre toda a carne, sobre as orações que você leu, vai acabar a água e não vai derramar. Sabe o que acontece? Derramou aqui atrás. Começa a ver um derramamento do Espírito Santo. Você está entendendo? Casa com ele, filha. Pode casar, que esse rapaz é fantástico. Leva o pano embora também, obrigado, viu? Esse cabelinho enrolado, espetáculo. Pois bem, você entende? Há um derramar. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Quando derrama, o que acontece? O que acontece quando derrama?
eu estou com a Débora, eu durmo com a Débora, eu acordo com a Débora, eu estou com a Débora durante o dia, eu tomo café com ela, eu almoço com ela, eu janto com ela. Se começa a derramar na vida dela, quem está do lado é o quê? É molhado. É impactado. Aí que nós vamos começar a entender por que da grande dificuldade do seu marido se converter. Porque você não está derramando. Qual que é a dificuldade dos seus filhos se converterem? Porque você não está derramando. Às vezes temos um dedo tão grande de julgador, porque você, meu Deus vai te consumir, Ele vai te levar, toma cuidado, porque na hora que você estiver em pecado, o diabo vai ceifar a tua vida. Pô, você é um profeta do medo e do pânico, irmão. Ao invés de você fazer isso, sabe o que você tinha que fazer? Sabe o que você tinha que fazer? Derramar sobre a vida da tua casa. Derramar. Você não precisa falar, você não precisa brigar, você não precisa apontar dedo, você não precisa julgar-se ser melhor. O que você precisa fazer é derramar. E derrama quem busca. Só derrama quem busca. Sabe qual que é o grande intuito que eu tenho falado com o Senhor? Senhor, no último dia da ministração dessa palavra do Espírito Santo, que venha um derramar do Senhor sobre todos nós. Porque o fone está me atrapalhando profundamente. No último dia da ministração, que haja um grande derramar do Espírito Santo sobre a tua vida. Nem todos querem, mas os que querem serão tocados. Mateus capítulo 7, versículo 6 e versículo 8 diz o seguinte: não dei o que é sagrado aos cães, nem atire as suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra você, os despedaçarão. Peçam, presta atenção no versículo 7. Peçam, e lhes serão dados. Busque, e encontrarão. Batam, e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Peçam, e lhes será dado. Busque, e será encontrado. Batam, e a porta será aberta. Agora presta atenção. Pois todos os que pedem, porque há aqueles que não pedem, pois todos os que pedem, recebem. A sua oração e a minha oração deve ser: eu quero, Senhor, derrama sobre mim, recebe. E o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta se abrirá. E você experimentará sobre a presença do Espírito Santo. Em João capítulo 14, versículo 16, diz o seguinte: eu pedirei ao Pai, e Ele dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Por que eu conheço? Porque eu creio que você já aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Amém ou não? Se você já aceitou, você o conhece, porque Ele já trouxe a consciência da necessidade da salvação. Se eu já o conheço, eu preciso então buscar. Jesus prometeu um novo Consolador. Em Atos capítulo 2, versículo 38, diz o seguinte: e Pedro respondeu: arrependam-se, e a cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Arrependam-se, porque vocês receberão. O arrependimento sincero e a entrega da vida a Cristo são essenciais. Como buscar do Espírito Santo? E aqui eu vou só ditar, e você anota aí, porque você já está cansado de saber. Eu ia falar careca de saber, careca tem poucos, mas você já está cansado de saber. Mas eu vou relembrar ao teu coração. Eu vou relembrar, para que você saiba. Como buscar o Espírito Santo? Primeiro, ore com sinceridade.
essa palavra sinceridade muda toda a conotação da oração. A oração sincera muda toda a conotação da oração. Sabe por quê, queridos? Preste atenção em mim. Porque se você não ora com sinceridade, o seu coração não é desnudado. Se você não ora com sinceridade, você guarda reservas. Mas quando nós oramos com sinceridade, eu exponho todo o meu eu, todo o meu coração, toda a minha necessidade, tudo aquilo que eu preciso que Deus faça. E você quer saber? Eu preciso. E por precisar eu falo, Senhor, trata o coração do Alexandre, trata a minha vida, o cara é rude, é grosso, o cara é impaciente, Senhor, trata o coração dele, trata o meu coração, Senhor. A minha e a sua oração tem que ser sincera. Não pode ser uma oração que tenham coisas escondidas debaixo do armário da vida, dentro das gavetas do coração. Não. É o momento em que eu paro, eu abro todas. Sabe aquela mensagem do Cláudio Duarte? As caixas, eu abro todas as caixas, eu exponho todo o meu coração e falo, Senhor, eis a minha oração, é essa. Ai, pastor, como é que eu vou chegar diante de Deus? Eu vou falar, pastor, Senhor, ai, tem misericórdia. Eu sou um viciado em pornografia. Eu não aguento, eu preciso ver homem com homem, mulher com mulher. Eu preciso ver essas coisas para me estimular. Não temos crianças para me estimular a ter relação sexual. Você precisa orar isso. Ai, Senhor, como é que eu vou falar se no escondido, onde ninguém vê, eu vou lá, tomo minha cervejinha, fumo meu cigarrinho, eu vou lá, eu faço as coisas escondidas, eu adultero, eu fico dando cantadinha para mulheres na rua, eu dentro do carro, eu mexo com as pessoas na rua, ninguém vê, Senhor, como que eu vou falar isso diante de Deus? Deixa eu te perguntar uma coisa, será que ele não sabe? Será que ele não sabe? Será que esse Deus que tudo vê, não vê as nossas atitudes? Para ter do Espírito Santo é necessário oração sincera. Daí o negócio é o seguinte, eu gosto, eu vejo porque eu gosto, eu assino aquela porcaria porque eu gosto, eu como lixo porque gosto, mas eu queria que o Senhor trocasse esse lixo dos meus lábios por uma comida do manjar celestial. Eu quero que o Senhor limpe a minha mente profana, a minha mente adúltera, a minha mente mentirosa. Que o Senhor limpe e me dê uma mente verdadeira, transformada e transformadora. Uma oração sincera. Sabe o que eu preciso também? Arrependa-se dos seus pecados, porque não adianta só você orar se não houver arrependimento. Não adianta só você orar se não se arrepender, irmão. Sem arrependimento não tem jeito, fião. O que é o arrependimento? Eu fiz, me arrependi, o meu coração feriu-se com aquilo e eu não faço mais, eu tomo outro rumo da minha vida. Eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu comecei a namorar com a Débora, e no momento de namoro com a Débora, aquele momento que tudo é muito lindo, nós queremos contar só as coisas boas. Tudo é perfeito. E surgiu uma pergunta que eu não sei de onde surgiu. E ela me perguntou, Alexandre, isso. E eu queria demonstrar para ela que eu era santificado demais. Menti para ela. E ela, tudo bem. Ela não sabia, porque a mentira, o que houve é mentira, não sabe o que é mentira. Mas você que mentiu sabe que você é um mentiroso. Entende? O Alexandre, seminarista, chamado, pregando, quando ia para o Rio, crente em Jesus Cristo, mentiroso. Olha que belezinha. Tocasse a trombeta, Jesus fala assim, e aí mentiroso, vai lá. Passou-se o tempo, e quando chegou perto do nosso casamento, eu falei, bem, eu preciso te confessar uma coisa. Porque o meu coração estava arrependido daquilo que eu tinha falado. E quando eu falei a verdade para ela, não foi a verdade que a machucou. Foi a mentira contada que a tinha machucado.
E eu prometi para ela, não vou mais mentir para você. Não vou mais. Aconteceu o que aconteceu, fala a verdade, aguenta o rojão. Não vou mais mentir para você. Também não tem nada para poder contar de verdade e mentira. Meu Deus, pastor contou a verdade agora. Não tem nada não, irmão. A gente faz tudo junto, estamos juntos em tudo. Mas você entende? Uma mentira quase colocou um plano de casamento por água abaixo. Aquilo ali causou arrependimento no meu coração. Eu chorei e falei, Débora, pelo amor de Deus, você me perdoa, você me perdoa, você me perdoa. Ela perdoou, eu acho. Porque eu não estou no coração dela. Mas você entende? Todas as vezes que esse assunto vinha à tona, ela contava da seguinte forma: porque o Alexandre mentiu para mim. E um casamento não pode ser pautado por mentira, não é, amor? Eu falava, Débora. Arrepender-se é você entender que eu não quero mais, porque aquilo ali me faz mal. Eu não quero mais, aquilo me afasta de Deus. Eu não quero mais, aquilo corrói o meu coração. Sabe por que muitas pessoas estão na igreja e são consumidos? São consumidos, são comidos pelo pecado, porque deixa os seus pecados em pontos centrais das suas vidas e ela vai consumindo, corroendo, a ponto da pessoa não mais se aguentar e ficar de pé. Arrependimento traz essa libertação. Sabe o que eu aprendo também? Leia a palavra e não somente leia, mas medite nela. Se você quer do Espírito Santo, irmãos, é necessário você ler a palavra. Sem a leitura da palavra não tem jeito. Sem a leitura da palavra, sem você ser um apaixonado pela palavra de Deus, não tem jeito. Somos de uma época em que se carregava a Bíblia no peito. Você deve lembrar disso. Alguns devem lembrar disso, mais antigo. A Bíblia se carregava no peito. Se segurava no peito e as pessoas passavam na rua e falavam assim, lá os crentes, estão indo para a igreja. E se fosse confrontar, falavam assim, sou crente mesmo, e daí? Eu sou crente mesmo, e daí? E você que vai para o inferno? Era uma coisa bem amorosa. Mas não se metia. Aos crentes. Lembra na Baixada Fluminense, irmãos? E no bairro onde eu morava, você não precisa pegar ônibus carro para poder ir para a igreja, porque é um bairro de 10 ruas, de 15 ruas, Renata. Danilo e Renata são de lá, sabe o que eu estou falando? 10 ruas assim, 3 ruas assim. Então as pessoas vão para a igreja a pé. Não tem carro na parada. Hoje ainda tem alguns carros, mas não tinha carro. O pessoal ia a pé. E ia, pai, mãe. Como é que é o nome dele? O pai e a mãe da Renata? Seu pai e sua mãe? Nisso e Ronaldo. Ia lá com as 2 remelantinhas, filho. Tem que ver, Danilo. Escorrendo assim, ó. Vamos. E a Renata fazia assim, ó. Você sabe o que era. Mas qual que é a grande essência, irmãos? Ia aprender da palavra de Deus. Porque o que nos sustenta não são cultos maravilhosos. O que nos sustenta não é sai. O que nos sustenta é o que entra. É o poder do Espírito Santo de Deus. Ele que entra em nós e faz a sua morada. É o conteúdo da palavra de Deus que nos sustenta todos os dias e nos mantém de pé para continuarmos caminhando. É a palavra de Deus. Se você quer ter mais do Espírito, tenha da palavra. Tenha da palavra. Porque a igreja antiga, as pessoas falavam em língua, pastor. Porque da igreja... Zoou o barraco aqui. Porque da igreja antiga as pessoas falavam em língua? Claro que zoou, né? Soltou. Porque da igreja antiga as pessoas falavam em língua no culto? Porque da igreja, alguns anos atrás, sabe por quê, irmãos? Porque as pessoas eram apaixonadas pela palavra de Deus. Abra suas Bíblias no livro de Gênesis. Apesar de não ter tido o celular, a Bíblia digital, e que não sou contra, essa palavra era lida. E sabe qual que era o maior orgulho de um dono de Bíblia?
quando alguém, e as pessoas vão lembrar disso, principalmente assembleanos, ex-assembleanos, quando pegavam as Bíblias de alguém, a Bíblia parecia uma caixa de lápis de cor. Não é isso? Toda rabiscada. Por que essa Bíblia está rabiscada? Ah, porque o vermelho é Jesus, porque o azul sou eu, o rosa é para ele, o lilás é para minha esposa. Ele rabiscava tudo daquilo que o Espírito já ia falando na vida dele. A maior alegria era que todo ano você tinha que trocar de Bíblia, de tão lida e desbeiçada que a Bíblia ficava, de tanto que se era lido. Hoje nem gastar com Bíblia nós gastamos. Você quer que eu te faça uma pergunta rápida? Quantos aqui compraram as suas próprias Bíblias? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Compraram, foram lá, tiraram, falou, ó, me dá minha Bíblia aí. Bem, 10 pessoas compraram as suas próprias Bíblias. Eu não comprei a minha. Apesar de ter Bíblia que eu comprei, bastante. A minha Bíblia de uso eu não comprei, eu ganhei da Suzy. Mas você gasta R$150 para comer uma pizza. Você gasta tanto para poder sair, tanto para não sei o quê, mas não investe na sua vida espiritual. Você está entendendo? Eu não estou falando que é problema de você ganhar, não. Eu ganhei. O problema está, irmãos, é qual a posição que essa palavra ela se torna no seu coração. Sabe qual que eram os presentes dos pastores para as crianças quando faziam aniversário? Bíblia. Eu tenho a minha primeira Bíblia que um pastor me deu de presente, o Novo Testamento, Provérbios e Salmos. Você tem a sua de dedicação de bebê, essa é antiga. Guarda para os meus netos, porque a outra minha enchente levou. Você está entendendo? Baixadona encheu, irmão, levou tudo embora. Você está entendendo, irmãos? Sabe qual que era a tela das crianças? Era a Bíblia. Era a Bíblia. E não tinha esse negócio de Bíblia de criança não, viu? Com desenhinho, com historinha. Era a Bíblia de papel. E se rasgasse, você vai comer esse papel que você rasgou, moleque. Você vai comer esse papel. Senta aí, vamos ler, senta aí. Leia aí. As crianças aprendiam a ler na Bíblia. Na Bíblia. E aquelas palavras difíceis, porque Ferreira de Almeida, a tradução, as crianças ficavam assim, meu Deus, o que está escrito aqui? Revela, Jesus. Mas aprendiam a ler na Bíblia. Pede para um jovem ler a Bíblia hoje. Cococa, Sabe outra coisa, irmãos? Não olhe para ela, faça isso. Jovens, não façam isso. Não façam isso, olha o julgamento. Lucas, foi mal. Quarto, obedeçam à vontade de Deus. Sabe qual é a maior dificuldade? Obediência. E obediência gera o Espírito Santo em nós. Porque o que tem de crente desobediente? Rebeldia. E desobediência é insuportável. O cara é capaz de ficar contestando a Bíblia. Ele lê as entrelinhas e vem discutir. Aqui, ó, eu não concordo com isso aqui que a Bíblia fala. É mesmo, irmão. Não, porque a Bíblia está falando isso. E olha aqui, eu não concordo. É mesmo. O cara é desobediente em tudo. Se acha tão intelecto, mas ignorante para entender o que a Bíblia diz. Questionador de Deus. Ontem eu fui ouvir uma mensagem de um pastor famosinho, não é famosão, famosinho. Porque ele se acha, o cara é dose. Eu levantei e fui embora. Porque o orgulho dele é que ele já teve 7 processos. Porque é um pastor contestador, brigador. Anderson Silva, Popó. Falei, coisa linda. Isso mesmo, irmão. Eu tenho 7 processos. Eu falei, eu vou levantar, vou embora, que eu não tenho nenhuma.
A não ser o cartão de crédito está me ligando direto, o resto eu não tenho mais. E sabe qual é um dos grandes problemas dele? É ele começar a ver lacunas dentro da igreja para questionar o papel da igreja diante da palavra. Ah, não. O que a igreja tem que ser, fazer, acontecer, ordeia. Não, irmão, não. Espera aí. O que o Senhor nos desperta é para que você e eu sejamos obedientes à palavra do Senhor conforme ela é. Não é conforme eu sou, é conforme ela é. Quem tem que se moldar a palavra sou eu e não a palavra mim. Guarda isso no teu coração em nome de Jesus. A palavra não tem que se moldar a mim, não tem que se moldar aos meus desejos. Eu tenho que moldar a minha vida daquilo em que a palavra de Deus diz, daquilo que a palavra de Deus é. Sou eu que tenho que moldar, sou eu que tenho que ser transformado, sou eu que tenho que me arrepender, sou eu que tenho que voltar atrás, sou eu que tenho que derramar lágrimas, sou eu que tenho que falar: Senhor, perdoa os meus pecados, porque essa palavra está me confrontando, e me confrontando eu reconheço a necessidade de Ti. Você precisa aprender a ser obediente. O Espírito Santo não habita em desobedientes, em rebeldes. Não habita. Não habita. Homem e mulher rebelde. Eu faço o que quero. Não habita. Ele pode até falar: ô Alexandre, você está desobedecendo. Pronto. Agora, em habitar, em trabalhar, em derramar, em ser cheio, em falar em línguas, e dar dom de profecia, em fazer um mover poderoso, não faz. Só faz em coração de homens e mulheres que se prostram e prostrados obedecem à vontade de Deus. Com isso você vai entender que vida cristã não é brincadeira. É sério. Vida cristã é séria, irmãos. Não é para ser levado de qualquer jeito. Sabe por que nós tanto insistimos que você faça maturidade espiritual? Porque a palavra já diz, é maturidade, é crescimento, é estrutura que vai trabalhar o seu espiritual. E isso é importante. O que Deus quer de você e de mim é que sejamos homens e mulheres maduros. O que Deus quer não é que você caminhe como gado, em que não pensa. Na hora que o cachorro vem e morde a canela, você corre. Vamos. Não. Não é assim. Não é toque. É sensibilidade. Não é toque, é ser tocado pelo Espírito, sensível ao Espírito. O que o Espírito Santo diz à igreja. E aí eu ouço. E ouvindo, eu obedeço. Não, irmão, fechar os olhos e ser cegamente não é isso que Deus quer. Deus te fez com inteligência. Você concorda comigo? Com inteligência. Você é inteligente, você é capaz de pensar, você é capaz de questionar, você é capaz de voltar atrás, você é capaz de se arrepender, você é capaz de ouvir o que eu estou pregando e falar: não sei não, mas a única coisa que não pode acontecer é quando eu me deparo com a palavra da verdade e não deixo que a palavra da verdade mude o meu ser. Terminei. Para ter do Espírito Santo, espere com fé. Sabe por que com fé, irmãos? Presta atenção que eu vou te dizer rapidinho, que eu já acabei. E o Guilherme está rindo não sei do que. Fala, pastor. Sabe por que com fé? Eu fui pastor de uma igreja. Eu era lá tinha 4 auxiliares e o presidente. 4 auxiliares e o presidente, eu era mais novo. 24, 25 anos, eu acho. 25 anos. Começou com o ministério, uma igreja, e os outros pastores experimentados. Aí expulsaram o capeta do lustre, experimentados. Cheios de Deus, cheios do Espírito Santo. E eu falava: Senhor, tem misericórdia. E sabe qual que era o maior questionamento? Porque o Alexandre precisa.
E a minha oração começou a ser essa: Senhor, eu preciso do Senhor. Não é possível, eu acho que eu vim de uma realidade que não tinha o Espírito Santo. Acho que eu vim de uma realidade em que não se buscava conforme deveria buscar. Apesar que o que tem de brincadeira embruteceu o meu coração. Porque as pessoas falavam assim: quer falar em línguas? Repete comigo: glória, glória, glória. Glória, glória, glória. Mais rápido. Aceleração 5. Glória, 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 glória. Agora, aceleração 10. Glória, 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 glória. Parabéns. Você está falando em língua. Isso é uma infantilidade que não tem tamanho. Eu vou te ensinar a falar em língua. Xarama. E aí a pessoa... Não. E aí o meu coração, como bom morador da Baixadona, se embruteceu. Porque eu sempre tive temor. E eu sempre conversei isso com a minha esposa. E lá em casa. Falar: Deus, eu não posso. É uma coisa santa. É santo. E você não pode brincar. Mas daquele tempo para cá eu comecei a orar: Senhor, sabendo uma coisa? Está aí, ó. Está aí, ó. Ó, corpinho, 1,84 m. O Senhor toma, o Senhor fala, o Senhor faz do jeito que o Senhor quiser. Sabe o que tem que acontecer comigo, com você, irmãos? Esperar com fé. E eu espero com fé e permito com que Deus faça e fale o que Ele quiser. Quando Ele manda falar, falo. Quando Ele não manda falar, eu calo. Quando Ele deixa ver, eu vejo. Mas quando Ele não deixa ver, eu também não vejo. O que você ouviu? Nada. Já viu aquela situação que você está assim, encontra com uma pessoa na rua e fala assim: ô pastor, revela uma palavra para mim aí. Para mim, eu falo: faz o seguinte, vai ler a Bíblia, busca o Senhor e se consagra a Ele. Deus te abençoe, vai com Deus. Porque isso é palavra bíblica. Mas as pessoas gostam da mandinga espiritual. Da mandinga espiritual. Bate 3 vezes na madeira, dá 3 pulinhos, pega no verde. Agora, fala para mim. O que... Não é assim, irmãos. Não é assim. Para você ter do Espírito, você precisa esperar com fé. E fé é a certeza que Ele já está preparando o mover dEle para a tua vida e para a minha vida. Não é um mover para daqui a 1 dia, 5 dias, mas é um mover para hoje. O Senhor tem pressa de se revelar na sua e na minha vida. Sabe por quê? Ele está à busca de homens e mulheres que são verdadeiros adoradores. Ou seja, Ele tem pressa em se revelar. Quando um pregador chega aqui para poder pregar, o Bruno sobe para poder pregar, e quando começa a falar da morte, da ressurreição, do arrependimento, ele começa a chorar, é o Espírito Santo. Quando nós estamos aqui cantando e no mover do cântico, o Senhor começa a falar e começamos a chorar, é a presença do Espírito. Quando eu estou aqui querendo apertar o seu pescoço e não aperto, é a presença do Espírito. Pode acreditar. É a presença do Espírito. Quando você está na rua e às vezes o Senhor te toma e você começa a cantar, dirigindo, cantando, orando e falando: Senhor, eu coloco a minha vida nas tuas mãos. É a presença do Espírito que nos capacita e nos enche a ponto de querer mais dele. Espere com fé. Espere com fé. Não para daqui a 2 meses, não para o término da mensagem, mas você poderia nessa noite já orar e falar: Senhor, eu tenho fé que pode acontecer agora. Eu tenho fé que o Senhor pode falar na minha vida. Eu tenho fé que o Senhor vai tocar de forma tão profunda e que eu serei cheio da tua presença. Deixa eu te dizer a última palavra. Basta de viver a mesma vida de sempre. Basta. Basta, irmão, de você entrar, se assentar, ouvir, levantar e ir embora. Você tem que querer mais. Não perde tempo, não. Jesus está voltando. E o seu Espírito precisa ser derramado sobre toda a carne. Vamos ficar de pé.